Meus amigos e amigas, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre conexões. Quando Cristo estava na Terra, ele perguntou aos apóstolos, quem as pessoas diziam que ele era. Então disseram para ele, alguns dizem que tu és Elias, algum outro profeta. E então ele perguntou para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, respondendo em nome de todos os apóstolos, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo respondeu a ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso a você, mas meu Pai que está no céu. Eu darei as chaves do reino. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Essas mesmas chaves, elas foram restauradas em nossos dias. No templo de Kirtland, as chaves que Elias, o profeta, restaurou foram as chaves do selamento. O Senhor ele havia revelado que ele enviaria o sacerdócio pela mão do profeta Elias e que ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O que significa voltar o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos? Significa justamente isso, conexões. E o Senhor revelou que se essas conexões, se esse selamento, se essa união entre as várias gerações não acontecesse, então a terra inteira seria amaldiçoada e totalmente destruída na segunda vinda. Então, para que isso não acontecesse, o Senhor ele restaurou o Evangelho de Jesus Cristo, ele restaurou o trabalho no templo, ele enviou o profeta Elias e restaurou o poder do selamento. Então agora nós podemos ter essa conexão. Nós podemos ter a conexão entre nós e os nossos antepassados. Nós podemos voltar o nosso coração ao deles e eles se voltar o coração deles ao nosso. Mas como é que a gente faz para fazer com que essas conexões aconteçam? Como é que a gente nos conecta com nossos antepassados? Como é que a gente volta o nosso coração a eles? Então, a chave de tudo isso é a história da família. O que é a história da família? É justamente isso. É a história de quem são essas pessoas, de quem são a nossa família. O que eles fizeram, quem eles foram, quais foram suas lutas, quais foram suas derrotas, quais foram suas vitórias, quais foram as suas superações, as coisas que eles tiveram que vencer. E quando nós conhecemos essas coisas, nós passamos a amar essas pessoas. Nós temos orgulho delas, nós torcemos por elas, nós choramos com as coisas que elas passaram, nós nos conectamos a elas. O nosso coração se volta para esses antepassados e eles, por sua vez, onde eles estão, eles se voltam o coração deles a nós. E nós nos tornamos uma família. E quando nós levamos o nome dessas pessoas que nós conhecemos, que nós passamos a amar, que nós soubemos das suas lutas para o templo e selamos eles, nós passamos a nos unir e a nos conectar. Essa conexão se torna não só emocional, mas uma conexão para todo sempre, uma conexão eterna. Através do poder do sacerdócio, através da restauração do poder selador, através da expiação de Jesus Cristo, nós podemos ser unidos aos nossos antepassados. Nós podemos nos conectar a eles. Nós podemos ser uma família eterna. O que nós precisamos fazer para nos conectar então aos nossos antepassados? Nós precisamos conhecer a história deles. A gente tem que começar das pessoas que estão mais próximas. O que você conhece a respeito da história da sua família? Quem que são seus pais? Como é que foi a história deles? Como é que eles se conheceram? Como é que eles se apaixonaram um pelo outro? Como é que eles se casaram? Como é que vocês nasceram? Quando você conhece a história deles, você passa a gostar mais deles. Eles passam a ser mais próximos de você. O seu coração se volta a eles. Deixa eu mostrar como é que foi com a minha família. Como é que os meus pais se conheceram. Meu pai nasceu aqui no Brasil. Meu avô tinha vindo para cá, no Japão, e ele nasceu aqui no Brasil. A minha mãe, ela nasceu lá no Japão. E aí, como é que eles se conheceram, então? Como é que foi que aconteceu isso? Meu pai tinha muitos irmãos. E naquela época, quem determinava com quem você ia se casar eram os pais. Então, o meu avô, ele queria 2 esposas para 2 irmãos mais velhos do meu pai, que estavam solteiros naquela época. Meu pai ainda era bem jovem, bem pequenininho. Então, ele falou, eu vou voltar para o Japão e vou trazer 2 esposas para os meus filhos. Então, ele viajou de volta para o Japão. Meu pai está aqui, com 5 anos de idade, ele foi para o Japão junto com meu avô, e eles foram, então, procurar esposas para os filhos do meu avô. Uma das esposas que ele escolheu era a tia da minha mãe. Então, por isso, eles se encontraram, meu pai e minha mãe, quando meu pai tinha 5 anos e minha mãe tinha 4 anos. Aí eles se conheceram nessa época. E aí, então, meu avô trouxe as 2 esposas. Essas são as 2 esposas que foram casar com os 2 irmãos mais velhos do meu pai. Essa que é a tia da minha mãe, aqui à direita, Ela disse, quando conheceu o marido, você que vai ser meu marido? E ele, sim.
E aí ela pensou dentro dela, né? Puxa, que bom que eu estou aqui no Brasil, longe das minhas amigas, né? Assim ninguém vai ver como meu marido é feinho. Naquela época, as pessoas que eram muito magrinhas eram consideradas feinhas, né? Porque assim as pessoas achavam que elas eram doentes e que iam morrer logo. Então assim, não era um padrão de beleza ser muito magro. E o meu tio era bem magrinho. E aí ela achou ele feinho, né? Então, puxa, ainda bem que eu estou casando aqui sem ninguém me ver, né? Mas na verdade esse meu tio ele foi o que mais viveu. Ele sobreviveu a todos os outros, ele foi um dos últimos da família a falecer, bem velhinho, eles tiveram um casamento muito longo. Mas, como essa minha tia tinha vindo para cá, a família da minha mãe resolveu vir para o Brasil também. Então, um tempo mais tarde, a família da minha mãe também imigrou para o Brasil. Mas naquela época não dava para você escolher para onde você ia, né? As pessoas vinham para trabalhar como imigrantes e eles eram encaminhados para as fazendas nos lugares onde havia necessidade. Então, meu avô com meu pai, eles moravam na região central do estado de São Paulo, mais ou menos lá perto de Bauru. E a minha mãe, a família dela, quando chegou, eles foram mandados para a fronteira com Minas Gerais, à beira do Rio Grande, e ali eles foram para a cidade de Olímpia, né, nas regiões da cidade de Olímpia, onde tinha as fazendas, e foram trabalhar lá. Então, essa aqui é a foto da minha mãe no dia que ela chegou no Brasil. Dançaram e cantaram para as pessoas que estavam lá já, passaram a trabalhar lá. Quando eles estavam mais na época da adolescência, eles acabaram voltando a se encontrar, porque foram todos morar em Duartina. Meu avô ele criou uma grande fiação de seda na época na cidade. Aqui está a foto da fiação de seda do lado de fora. Meu pai está aqui no cantinho, né, de branco. Na época que ele tinha uns 15 para 16 anos. E a minha mãe, adolescente, ela foi trabalhar nessa fiação de seda também. Então aqui nós temos uma foto dentro da fiação, com todos os funcionários, a minha família. E o meu avô está aqui no cantinho com o meu pai, do lado direito. E do lado esquerdo aqui, nessa foto com uma saia com um suspensório, está a minha mãe, né? Ela foi trabalhar lá e eles voltaram assim. Na época da guerra, a fiação progrediu muito, porque eles vendiam seda para os Estados Unidos, para fazer paraquedas. E quando acabou a guerra, houve uma grande divisão entre a colônia dos japoneses aqui no Brasil. Uma parte acreditava que o Japão tinha ganhado a guerra, e a outra parte acreditava nas notícias dizendo que o Japão tinha perdido. Mas esse grupo que acreditava que o Japão tinha ganhado a guerra ficou muito bravo com o outro grupo. E assim, houve até casos de morte, né? E ameaças de morte. Então, foi uma situação bem, bem difícil para as pessoas. O meu tio conta que 2 rapazes desceram do trem, vindo de uma outra cidade do interior, onde esse grupo dos que acreditavam que o Japão tinha ganhado a guerra era muito forte, e eles ameaçaram as pessoas da cidade onde meu avô morava. E meu avô, sabendo disso, ele ficou muito bravo. Ele pegou uma espada de samurai que ele tinha, né, e tirou e falou assim: podem vir que eu estou aqui. Só que mais tarde ele caiu em si, começou a pensar e falou: não, é um risco muito grande para a minha família. Então ele resolveu sair daquela cidade. Eles venderam a fiação, cada um viajou num trem diferente, num horário diferente, né, e foram todos para uma outra cidade. E aí eles foram para o lugar mais seguro. Só que com isso, assim, financeiramente, isso foi um desastre para a família. Meu pai, que ele estava numa escola, no internato muito chique na época, né, ele teve que sair e eles tiveram que voltar a trabalhar arduamente. Meus tios, eles saíam para vender guarda-chuva de porta em porta, e meu pai, ele teve que trabalhar como entregador de leite. Então ele tinha um carrinho com burrinho e ele ia entregar leite de porta em porta. E na época, para ele, foi muito, muito sofrido, porque ele estava acostumado com um padrão de vida melhor, e aí ele teve que voltar a trabalhar de novo. Minha mãe, quando ela se tornou adulta, então, ela foi mandada para São Paulo, onde ela foi estudar corte e costura. E o meu pai, ele foi para o exército, né? Depois, mais tarde, então, os irmãos todos se uniram e pagaram para ele a faculdade, e ele foi então fazer a faculdade em São Paulo. Então eles voltaram de São Paulo.
E aí a história é que meu pai e minha mãe são os primeiros de toda a família que se casaram namorando. Eles foram os primeiros a namorar. Todos os outros irmãos e todos os outros antepassados foram sempre os pais que determinavam com quem que eles iam se casar. Então meus pais, eles foram os primeiros da família que namoraram, meu pai cortejou minha mãe e depois eles se casaram. E aí eu nasci. E é interessante que meu pai, ele tinha sido criado como católico, muito fervoroso, aqueles que acham que é pecado você entrar numa outra igreja. Então jamais eles aceitariam receber missionários em casa, porque era um pecado mortal, né? Você pensar até em sair da igreja onde ele tinha sido criado. Mas naquela época, quando eu era adolescente, eu queria muito estudar nos Estados Unidos, né? Eu queria fazer intercâmbio. E aí os meus pais tinham medo, né, de me mandar para os Estados Unidos, porque eles sabiam que tinha acontecido uma guerra entre os dois países, e assim, eles achavam que os americanos podiam bater em japonês ou não gostar de japoneses, né? E eles queriam muito saber como é que os japoneses eram tratados nos Estados Unidos. E aí o interessante é que uma missionária fez contato com a minha mãe deu o endereço para ela, e aí ela mandou os missionários virem em casa. E entre os missionários que estavam em casa, estavam esses dois aqui. Então, os missionários que vieram para ensinar o Evangelho, Elder Shiozawa, de Pocatello, Idaho, e o Elder Okazaki, que ele era de Utah, né, de Salt Lake mesmo. Então, vocês podem imaginar que 2 missionários americanos, descendentes de japoneses, vieram para a nossa casa nos ensinar o Evangelho. E mais tarde meus pais foram batizados e aí toda a família foi batizada. Mas o interessante é que isso já faz quase 50 anos. E durante esse tempo todo na igreja, eu nunca vi mais nenhum outro americano japonês vir fazer missão aqui no Brasil. Mas vieram 2 para a minha casa aqui. Então eu tenho um testemunho muito grande que o Senhor, ele sabe do que a gente está precisando. Quando ele envia um missionário, ele envia para um lugar que aquele missionário precisa. Existem pessoas lá que precisam dele. Então, você pode ter certeza, quando você for chamado para ser um missionário ou uma missionária, que o Senhor vai mandar você para o lugar onde existem pessoas que estão esperando por você lá. O Senhor, ele mandou 2 missionários especialmente para nós. Assim, eu sinto muita gratidão por isso. E olhando para trás, eu vejo que nós somos muito abençoados, né? Não teríamos conhecido o Evangelho se não fosse por esses 2 missionários terem vindo para cá. E eles mesmos não entendiam por que eles, sendo descendentes japoneses, eles tinham vindo para o Brasil. Mas nós somos muito gratos por eles terem vindo, por eles terem podido entrar em nossa casa e terem pregado o Evangelho para nós. Então, o Senhor, ele que nos conhece, ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe o que a gente precisa fazer para nos conectar, né? E realmente encontrar aqueles elos que nós estamos precisando. E graças à história da família, eu sei que essas coisas aconteceram. Eu sei que o Senhor, ele estava nos ajudando o tempo todo. Eu sei que a família da minha mãe foi trazida aqui para o Brasil, a família do meu avô foi trazida aqui para o Brasil, para que nós aceitássemos o Evangelho aqui. Seria muito mais difícil nós termos aceitado o Evangelho se meu avô tivesse virado um grande magnata no Japão, mas ele veio para o Brasil, e apesar de ter sofrido, ter passado revés financeiros e ter lutado muito, por causa deles terem vindo para o Brasil, nós pudemos aceitar o Evangelho e estamos na igreja agora. Então, assim, eu sei que o Senhor, ele tinha tudo isso planejado e que a gente pode confiar nele. Nós fomos, então, para os Estados Unidos, porque naquela época não havia templo no Brasil. Recebemos a investidura no templo de Washington e fomos selados. Meus pais foram selados, eu e meu irmão fomos selados pelos meus pais no templo de Salt Lake. Então, hoje, meu pai e minha mãe já morreram, meu avô já morreu, meus tios já morreram, sabe assim, mas eu nunca me sinto sozinho, porque eu sei que eu fui selado a eles. Eu sei que nós fomos ao templo, nós fomos selados como família. Então, nós estamos unidos para toda a eternidade. Se eu for fiel, eu vou merecer essas bênçãos de poder voltar a encontrá-los. E nós vivemos juntos como família. Eu sei que tudo isso é possível por causa da história da família, por causa do trabalho de história da família, por causa do trabalho de selamento, de pais a filhos, de filhos aos pais, e a conexão que nós podemos estabelecer. Então, quando a gente estuda a história da família, a gente aprende sobre
quem foram esses nossos antepassados. Eu tenho um carinho muito grande por meu avô, tenho um orgulho muito grande das coisas que ele fez. Ele morreu no ano que eu nasci. Então, assim, ele morreu um pouquinho antes de eu nascer. Então, eu nunca conheci ele pessoalmente. Mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Assim, eu tenho uma conexão com ele. Meu coração se voltou ao dele. E isso por causa da história da família. Por causa das histórias que foram preservadas. Isso vai acontecer com vocês também. Quando vocês encontrarem a sua história da família, vocês vão poder unir gerações. Cada uma dessas pessoas aqui tem uma história. Assim, eu conheço algumas delas, eu estou aprendendo sobre outras, eu estou pesquisando a história da família e descobrindo essas coisas. Eu tenho um grande amor por cada um deles. E aí eu posso me conectar a eles. Quando eu levei o nome de meu tio para o templo e eu fiz o batismo dele, eu pude sentir uma coisa tão forte, uma coisa tão maravilhosa, né? De poder saber que ele estava aceitando a ordenança que foi feita por ele. Então, esse meu tio, especificamente que eu lembro que eu fiz, um dos primeiros antepassados que eu fiz uma ordenança pessoalmente, ele morreu quando eu tinha uns 5 anos de idade, então eu não lembro dele muito. Mas, assim, no dia que eu fui fazer o batismo dele, eu pude sentir ele muito próximo de mim. Então, irmãos e irmãs, eu sei que a história da família é a chave para nós termos essa alegria em nossa vida. Eu sei que o templo é o lugar onde nós podemos unir as famílias por toda a eternidade. Eu sei que o poder do sacerdócio é real. As palavras que são proferidas nas ordenanças, elas têm poder. O mesmo poder que foi dado a Pedro, de que o que ele ligasse aqui na terra seria ligado nos céus. E o que nós ligamos aqui na terra, por meio das ordenanças que nós fazemos, pelos nomes que nós levamos ao templo, que não são nomes, são pessoas reais. Nós unimos essas famílias por toda a eternidade, graças ao poder do selamento que foi restaurado, graças à restauração do Evangelho de Jesus Cristo, graças à expiação de Jesus Cristo, que nos faz com que o plano de salvação, o plano de exaltação, o plano de felicidade do Senhor seja válido em nossa vida. Se não fosse por Cristo, nada disso teria sentido. Se não fosse pela restauração do Evangelho, nós não poderíamos fazer essas coisas. Se nós não tivéssemos um templo aqui perto, nós teríamos muita dificuldade de fazer isso. Mas nós temos tudo isso agora. E nós podemos ter essa alegria de poder sentir essa conexão acontecer em nossa vida e nosso coração se voltar aos de nossos antepassados. Eu sei que isso é verdade. Eu sei que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Eu sei que o Evangelho é verdadeiro e que as ordenanças que são realizadas no templo, elas são reais. Elas realmente unem na terra o que foi ligado no céu. Elas unem no céu o que foi ligado aqui na terra. E o nosso coração se volta aos de nossos antepassados e nós podemos senti-los muito próximos de nós. Eu testemunho que eu vi isso em minha vida, eu aprendi a ter esse amor, aprendi a ter essa alegria. Eu convido vocês a sentirem esse mesmo privilégio, essa mesma bênção de poder sentir essas coisas, pelo poder do sacerdócio, graças à expiação de Jesus Cristo. Isso é real, isso é verdadeiro. E eu presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.